Se você acha que Deus te chamou para ser pobre, que Deus quer que você seja pobre e não rico, eu vou te provar através desse vídeo que Deus quer te prosperar, que Deus quer te abençoar, que Deus te fez para ser uma pessoa abençoada. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar 10 bases bíblicas. Tem várias, mas eu vou te mostrar só 10 que mostra que Deus quer te prosperar. Vem comigo. Olá, eu sou Leandro Nascimento, autor do canal De Volta ao Caminho, e nesse canal é o canal que o Espírito Santo separou para transformar a sua vida, transformar o seu coração e levar você de volta para o caminho. Então vem comigo, você que não é inscrito nesse canal, já se inscreva, já ativa aí o sino de notificação, deixa aquele like e compartilha com pelo menos 10 pessoas esse canal, porque Deus vai transformar o seu coração. Eu vou deixar na playlist aqui para você que não está acompanhando ainda, que chegou nesse canal agora. Eu estou fazendo uma jornada do livro Coração, está fantástico. Lá você vai aprender a transformar o seu coração de uma vez por todas. Você vai aprender que o seu coração tem pensamento, que seu coração tem neurônios, que é o seu coração que é o comandante supremo. Que existe mais informações vindo do seu coração para o seu cérebro do que do seu cérebro para o seu coração. Você vai ver que a ciência já prova o que a Bíblia já dizia, porque você vai ver que na Bíblia Sagrada tem quase 1000 versículos que fala sobre o coração. Então pega aí na playlist essa série fantástica, e especificamente nesse vídeo é o vídeo que nós estamos trabalhando, a série Somos Todos Bereano. Nessa série Somos Todos Bereano, nós analisamos a palavra de Deus de forma exegética. Nós não pegamos versículo isolado, nós analisamos o texto diretamente. E no dia de hoje eu quero trabalhar um texto que tem feito muitas pessoas viver uma vida de escassez, de dificuldade, algo que foi ensinado desde a nossa infância, que vem sendo ensinado para todo lado, que parece que quando se fala de prosperidade, que quando se fala de dinheiro, que quando se fala de riqueza, no meio do povo de Deus, parece que é demonizar, né? É como se fosse assim, ó, que toda prosperidade, toda bênção, toda Deus colocou na mão do diabo e isso pertence ao diabo e não de Deus, como se Deus fosse um Deus miserável, pobre, escasso, né? Só que não é isso. Você vai ver que a Bíblia vai dizer primeiro que Deus ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo. Mas nós vamos analisar aqui um texto específico, porque nós estamos trabalhando na série do coração. E muitas crenças no coração, a gente vem aprendendo lá que o nosso coração tem muitas crenças erradas. E muitas vezes a palavra de Deus, muitas vezes aquilo que o Espírito de Deus traz ao nosso espírito tenta trazer no nosso coração, mas nosso coração sufoca. Então você vai ver que na Bíblia Sagrada tem várias passagens, vários homens de Deus que Deus prosperou. Mas muitas vezes o povo de Deus nos dias de hoje não consegue acessar a bênção, a prosperidade do Senhor, a alegria, o gozo de ter uma vida abençoada por causa de crenças distorcidas, por causa de versículos distorcidos, que através desses versículos foram instalados crenças no nosso coração. Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar aqui 10 bases bíblicas que vai transformar a sua vida. Mas primeiro vamos analisar o texto aqui de Timóteo, 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a caridade, a paciência, a mansidão. Então vamos lá, a gente como exegeta, sempre a gente lê o contexto todo. Aqui eu não vou ler hoje o contexto todo, mas eu peço que você leia, porque aqui Paulo está falando sobre vários assuntos. Pode ver que até o título que eles colocaram aqui, embora eu não goste de usar muito títulos, que título foi inserido depois, mas vai lá, exortações e conselhos gerais. Então vai ver que nesse contexto aqui, Paulo vai falar sobre várias coisas aleatórias aqui. Então vamos até só o versículo específico aqui, ó. Ele vai falar no 10, ó. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui Paulo já mata a charada, ele está falando do amor ao dinheiro, ele não está falando ao dinheiro. Mas muitas pessoas pegaram esse texto e falaram assim, ó, não quero nem saber de dinheiro. É por isso que muitas vezes todo o dinheiro que vem na nossa mão some. Porque a gente desde pequeno a gente aprendeu isso, que o dinheiro é ruim, que por causa do dinheiro tem muitos problemas. O dinheiro traz um monte de mal, né? O dinheiro traz um monte de angústia, traz um monte de problema, dinheiro é sujo, um monte de situações dessa que fez a gente fugir cada vez mais do dinheiro. Mas percebe que se você ir olhando mais para frente, o 17, Paulo vai falar assim, ó, manda
aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá as coisas para delas gozar. Pode ver que ele já muda um pouquinho o teor. Mas vamos lá. Dentro da hermenêutica bíblica, primeiro Paulo não está condenando o dinheiro em si, ele está falando o amor ao dinheiro, para cuidar com amor ao dinheiro. Mas mesmo assim, dentro da hermenêutica bíblica, você não pode pegar um texto ou uma passagem e fazer dela uma doutrina. Você precisa analisar vários contextos, você precisa casar com várias outras passagens, porque senão você vai colocar a Bíblia em conflito. Você vai colocar Deus abençoando o povo para todo lado, você vai colocar vários homens da fé sendo abençoados, várias vezes Deus falando que é Ele que dá a benção, e aí você pega um texto, que primeiro, se nós analisarmos quem está falando aqui é Paulo, e você vai ver que muitas vezes Paulo prega muitas hipérboles, Paulo prega muitos exageros, não estou pregando contra Paulo aqui, mas você vai ver que muitas vezes, algumas passagens, Paulo pega e fala assim, ó, isso diz eu mesmo, não Deus. Então, muitos ensinamentos, ele prega hipérbole, ele prega um exagero. E muitas vezes ele aplica aquilo que ele está falando. Igual lá, Paulo depois se converteu, eu não quero nem mexer com mulher mais. Então, é bom que todo mundo fosse igual eu, nem tivesse mulher. Mas se vocês não aguentaram, né, por causa da carne de vocês, cada um casa. Enquanto que Deus falou que não é bom que o homem fique só. Que o homem tem que ter uma adjuntora, ele mesmo preparou. Mas aí Paulo muitas vezes vai ensinar, porque ele decidiu viver aquele estilo de vida, ele vai ensinar que é bom não nem se casar, é ser solteiro. Mas não é isso que Deus instituiu. Então por isso que você não pode pegar não. Deus quer que todo mundo seja solteiro porque Paulo falou que tem que ficar solteiro. Não, isso aqui é um ensinamento de Paulo, ele mesmo fala. Isso não diz Deus, diz eu. Então é uma escolha que ele fez, então ele estava ali explicando. Mesma coisa, é uma escolha que ele fez, até porque Paulo tinha grana. Então, mas ele fez uma escolha nesse momento que eu não vou ligar para isso. Mas aqui ele está ensinando cuidado com amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro, quando você coloca o seu coração, é a raiz de todo mal. A mesma coisa que Jesus vai ensinar lá sobre quão difícil é aqueles que colocam a sua confiança nas riquezas entrar no reino dos céus. Aí ele vai falar, mais fácil é um camelo passar. Então a gente já fez esse vídeo, se você não pegou ainda, entra aí na playlist Somos Todos Bereanos, que você vai achar esse vídeo que nós analisamos essa passagem. Então, né? Então, baseado nisso, nós vamos então agora, vou te trazer pelo menos 10, existem várias outras, mas eu vou te trazer pelo menos 10 bases bíblicas aqui para que você possa entender. Mas aqui Paulo já não está condenando o dinheiro. Então, se você tem uma condenação referente a dinheiro no seu coração, você já precisa começar a ressignificar ela, porque você vai ver que quando você coloca uma resistência ao dinheiro, você vai viver uma vida de dívida, de escassez, de dificuldade, de miséria. Não é isso que Deus tem para os seus filhos. Você vai ver que Deus tem a bênção, Deus tem a prosperidade. Então nós vamos analisar aqui 10 passagens bíblicas, eu peguei até a colinha aqui, 10 passagens bíblicas para a gente analisar. A primeira, ela vai estar em Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde vai dizer, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então a primeira passagem aqui, ela vai mostrar Deus falando pra gente o que? Sujeitar, dominar essa terra, multiplicar sobre ela, prosperar ela, dominar ela. Então a primeira promessa que Deus tem para nós é que essa terra é nossa. Deus, a nossa identidade é a imagem e semelhança. Deus nos criou, imagem e semelhança dele, colocou nessa terra para frutificar, multiplicar, encher essa terra, governar sobre ela, dominar sobre ela, sujeitar sobre ela. Só que o inimigo, o que ele veio fazer? Matar, roubar, destruir. E ele tem usado muitas vezes homens, né? Homens que governam esse mundo, que têm o poder na mão hoje em dia, e eles não querem que você frutifique, multiplica, governe. E muitas vezes ensinou as pessoas a serem pessoas com mentalidade escassa, para que eles dominam a maioria. Mas a nossa identidade de Deus, o que Deus criou o ser humano para fazer, para dominar, sujeitar essa terra.
Então esse é o primeiro ponto, essa é a primeira passagem que Deus quer que você prospere, mostrando que a sua identidade já é uma identidade em si, de multiplicar, de crescer, de frutificar. Pensa bem, quantas pessoas hoje elas não multiplicam, elas não frutificam. Hoje, para ver, as pessoas não querem ter filho, porque as pessoas falam assim, muito gasto, não tem como ter filho hoje em dia não tem como ter mais de que 2 filhos não, porque gasto, um já está difícil. Agora pensa aí, Deus mandou frutificar, multiplicar nessa terra. Pode ver que a geração passada, eles tinham ali 5, 10, 15, 20 filhos, porque foi isso que é o plano de Deus, crescer e multiplicar. Só que quanto mais escasso nós formos, quanto mais dificuldade financeira a gente tiver, mais difícil vai ter você manter a si próprio, quanto mais multiplicar e frutificar. Então essa é a primeira passagem que você precisa entender. A sua identidade já é uma identidade de governo. Deus nos colocou nessa terra para governar. A segunda passagem está em Gênesis 13, capítulo 2. E era Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. Pode ver, se Deus quisesse que nós, o ser humano, fosse pobre, se Deus odiasse a riqueza e amasse a pobreza, Deus não iria prosperar os seus. Pode ver que Deus, ele tira Abraão da terra dele, do meio da parentela dele, e fala, vai para onde eu vou te mostrar. E a Bíblia vai dizer, e Abraão era muito rico. A Bíblia não vai dizer que Abraão era rico em gado, vai dizer que ele era muito rico. Então o que Deus deu para ele foi em abundância. O que Deus deu para ele foi em abundância. Então você vai ver Abraão rico. E quem deu essa riqueza? O próprio Deus. Então se Deus odiasse a riqueza, como muitas vezes falam por aí, e Deus amasse, Deus daria pobreza para Abraão. Deus faria Abraão ser miserável, escasso, cheio de dívidas, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Não, mas a Bíblia vai dizer que Deus deu para ele riqueza, e muita riqueza. E ele era muito rico em gado, prata e em ouro. A terceira passagem está em Deuteronômio 8,18. Antes te lembrarás o Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou teus pais. Então percebe, Deuteronômio, a Bíblia vai dizer que é Ele, o Senhor, que dá a força, que te dá a força para adquirires riqueza. Então percebe que é da vontade do Senhor abençoar o teu povo, prosperar o teu povo, dar bênção, dar riquezas. É da parte do Senhor. O Senhor tem prazer. É aquilo que Jesus vai dizer, vocês, muitas vezes sendo pais maus, querem coisas boas para vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então é da vontade de Deus, e Deus te dá força para que você adquire riquezas e prosperidade. Deuteronômio 28, 11 e 13. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então percebes mais uma promessa que o Senhor fala sobre abundância e prosperidade. Percebe que o judeu que recebeu diretamente essa promessa, eles vivem sobre essa promessa. Você vai ver que a maioria do povo judeu, eles são prósperos, eles são abençoados. E por que eles são prósperos e são abençoados? Porque eles acreditam nessa promessa. Eles têm essa promessa no coração. E eles vivem debaixo dessa promessa, eles vivem abençoados. E olha que o povo judeu é um povo que, por muitas gerações, eles vêm sendo perseguidos, por muito tempo escravizado, perseguido, mas mesmo assim, eles são pessoa próxima, porque eles tomaram posse. Só que muitas vezes, porque nós, povo de Deus, que vivemos o tempo da graça agora, porque muitas vezes nós estamos vivendo dificuldade, porque nós deixamos crenças erradas entrar no nosso coração. Nós pegamos temas como esse, versículo como esse, o amor, o dinheiro é raiz de todo mal, e coloca ali, o dinheiro é raiz de todo mal, então não quero nem mexer com isso não, quero nem isso não, tendo para pagar a conta e sobreviver já está de bom tamanho, não quero nem mexer com isso não, e aí não vive uma bênção do Senhor. Josué 1,8,
não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mais uma vez, promessa de prosperidade no caminho. Só que aqui o Senhor falou, a palavra de Deus anda debaixo da palavra de Deus. Então, quando o teu povo, e no texto anterior também, se obedecer os mandamentos do teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Então, quando você está na direção do Senhor, quando você está no propósito dele, ele vai te prosperar. E a prosperidade dele é para quê? Para que você cumpra o propósito do reino, para que você cumpra aquilo que ele tem para a sua vida. Porque tudo vai precisar de prosperidade. Percebe que Jesus ele tinha um tesoureiro que era Judas. Por quê? Porque o dinheiro ele importa. Você precisa do dinheiro para fazer as coisas. Você precisa do dinheiro para pagar o seu aluguel, para pagar a sua luz, para pagar a sua água, para abençoar a igreja. Pode ver, a Bíblia vai dizer para a gente honrar o Senhor, nosso Deus, com nossos bens, com a nossa fazenda. A Bíblia vai falar para ajudar órfãos, viúvas, necessitados. E como você ajuda órfãos, viúvas, necessitados? Como você ajuda as pessoas se você não tem, se você precisa de ajuda? Se você está sempre na dívida, sempre na escassez, como que você vai ajudar se você não tem? Então percebe que é de Deus querer prosperar a sua vida. Só que essa prosperidade é para que você viva uma vida plena. É para que você cumpra o propósito dele aqui na terra. Não é para você ficar juntando riqueza. Não é para você ficar aqui juntando dinheiro e ficar ali disputando quem mais. Não, é para que você cumpra aquilo que o Senhor te chamou para você cumprir. É para que você abençoe outras vidas. É para que você gere novos empregos. É para que você possa ajudar a obra de Deus, para que você possa ajudar a sua igreja, para que você possa ajudar outras famílias, para que você possa ajudar outras pessoas, para que você possa cumprir tudo aquilo que Ele estabeleceu para você. Sim, para que você possa desfrutar também, para que você possa fazer uma boa viagem, vestir uma boa roupa, comer uma boa comida, morar numa boa casa, ter um bom carro. Pode ver que todos os homens de Deus, que Deus abençoou e deu riqueza, eles tiveram isso. Eles tinham muito gado, eles tinham fazenda, eles foram abençoados. Por quê? Porque é da vontade de Deus abençoar o teu povo. Ele como pai, aquilo que Jesus falou, ele como pai, ele vai dar coisas boas muito mais do que vós, que são homens maus, tem coração mau, às vezes dá coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Salmo 35, versículo 27, que é a sexta passagem. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do teu servo. Então alegre-se a justiça, o Senhor tem alegria em abençoar, porque o nome dele é engrandecido, e o Senhor ama prosperar o teu servo e ama a prosperidade dos teus servos. Então Deus se alegra quando ele vê o servo dele prosperando. Assim como você como pai, como você quer ver o seu filho? Você quer ver o seu filho endividado, quebrado, ferrado, tendo só para pagar as contas, só sobrevivendo? É isso que você sonha para os seus filhos? É isso que você quer que seu filho esteja vivendo? É isso? Não. Percebe que você quer que ele cresça. Por isso que você quer que ele estude, Só que muitas vezes a crença é errada. Muitas vezes quando se fala de dinheiro, quando se fala de prosperidade, quando se fala de bênção, todo mundo fala: não, Deus não quer que isso não. Deus quer que a gente seja o dia inteiro orando, lendo a Bíblia, indo na igreja o tempo todo e nunca tendo prosperidade nenhuma, vivendo ali na miséria. É disso que Deus quer. Não. Percebe que nós queremos sempre o bem. E nós se alegramos quando a gente vê: opa, nosso filho prosperou. Nosso filho comprou uma casa incrível, comprou um carro incrível. Nossa, ele está prosperando, ele está ganhando bem, ele está se dando bem na vida. Então a mesma coisa é Deus. É dizer, o qual ama a prosperidade do teu servo. Passagem 7. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então é uma bênção que traz paz. Então percebe ali que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Quando você tem o amor ao dinheiro, você vai ter mal na sua vida, você vai ter problema na sua vida. Mas quando é a bênção do Senhor, a Bíblia vai dizer que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Quando é a bênção do Senhor que está sobre a sua vida, vai trazer paz. Claro, dificuldades você vai ter, desafios você vai ter,
Claro que você vai ter dificuldades, desafios, porque isso faz parte da vida. Mas quando é a bênção do Senhor sobre a sua vida, quando é a prosperidade, quando é a riqueza do Senhor sobre a sua vida, ela vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer conforto para você, porque é a bênção do Senhor. Passagem 8, oitava passagem, Eclesiastes 5,19: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Aqui está dizendo que as riquezas, os bens, isso é dom de Deus. Então percebe, Deus não é esse Deus que muitas vezes foram colocados em nosso coração, que Deus ele ama a pobreza, que Deus ele ama a simplicidade, que Deus não é. Pode ver que quando a gente vai ver falar, né, simbologicamente sobre Apocalipse ali, é rua de ouro, é rua de cristal, você pode ver que é só coisas belas. Pode ver que quando Deus manda fazer o tabernáculo ele para várias partes dele, feito de ouro puro, só refinaria que era feita ali, ó, os materiais que Deus vai mandando trazer. Por quê? Porque Deus é um Deus de riquezas. Só que as riquezas, presta atenção, Deus escondeu as riquezas na terra para que o homem pudesse achar, mas é da vontade de Deus. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, isto é dom de Deus. Passagem 9, está em Malaquias 3, 10, 12. Isso aqui é uma passagem que era para o judeu, mas nós pegamos para nós. Era para a tribo de Levi, mas a bênção também acompanha nós nos dias de hoje. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para colherdes, e por causa de vós repreendereis o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, o Senhor está prometendo que se for fiel a Ele, que se for fiel ao propósito, aos princípios que Ele nos estabeleceu, Ele vai derramar uma bênção tal sobre nós, que nem lugar para a gente colher isso vai ter. Vai ser algo tão grande que a gente não vai nem saber o que fazer com isso. Prosperidade, mais uma vez, um Deus de riqueza, um Deus de abundância, um Deus de prosperidade. 10ª passagem, amado, 3 João 3, né? 1, capítulo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Vai ter versões que vai falar prosperidade. Desejo que seja próspero em todas as coisas. Então aqui eu deixei 10 passagens. Só que se você olhar, tem várias outras. Se você pegar em Provérbios, vai ter várias passagens falando. Se você pegar Salomão em si, homem próspero que pediu sabedoria, Deus deu riqueza. Se você pegar Jó, se você pegar Jacó, Isaac, José, quantos homens, se você pegar, tem várias passagens. Eu te dei 10 aqui, mas tem várias. E percebe que a de Jó é a mais linda de todas. Jó está próspero, abençoado. Deus permite que Satanás toque na riqueza de Jó, saúde e tudo mais. E aí percebe que depois que Deus permitiu isso, porque Deus tinha algo para tratar em Jó. Depois que Deus tratou, percebe que a Bíblia vai dizer que Deus restitui a riqueza de Jó em dobro. Então, se Deus fosse um Deus de pobreza, se Deus fosse um Deus que exaltasse a pobreza, que amasse a pobreza, que quisesse que todos os seus servos fossem pobres, Deus não iria multiplicar. Deus não iria dar em dobro para Jó. Deus iria dar ali, uma vidinha simples para Jó. Mas percebe não, que a Bíblia vai dizer que Jó, que já era muito rico, muito próspero, Deus vai restituir em dobro, 2 vezes mais para Jó. Por quê? Porque é da vontade do Senhor abençoar o teu povo. Deus é o Deus que dá riqueza, prosperidade. Só que para isso você tem que alinhar no propósito que Ele te chamou. Você tem que alinhar naquilo que Ele chamou para você. Porque isso vai ser algo que a Bíblia vai dizer o quê? Que não vai trazer dores. Porque a bênção do Senhor é que te prospera. Então guarda isso no seu coração de uma vez por todas.
Nós estamos trabalhando a jornada do coração. Então tira esse espírito maligno que foi colocado, essas mensagens erradas que foi colocado no seu coração, que tem feito você viver uma vida de limite, essas expressões que muitas vezes você declara com a sua boca, tendo para poder pagar as contas e sobreviver, já está de bom tamanho. Basta o seu dia cada mal. Pega os versículos e distorce eles todos e vai usando os versículos para declarar miséria, para declarar pobreza, para declarar dívida, dificuldades na sua vida. Não. Pega as promessas do Senhor. Pega as promessas e coloca lá no coração. Pega as promessas. O quanto que Deus vai te dar, o tempo que Deus vai te dar, é com Ele. Mas você precisa se colocar à disposição do Senhor. Eu acredito nas promessas. Porque muitas vezes todas essas promessas aqui, e muito mais que a Sagrada Escritura vai ter, só que se o seu coração estiver torto, Deus às vezes quer te abençoar, mas aí no seu coração tá ali, não vou mexer com isso não, porque o amor ao dinheiro é raiz de todo mal. Porque Deus não quer que o rico entre no céu, porque mais fácil é um camelo passar na agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí você vai entendendo as passagens tudo errado, vai aplicando ela no seu coração, vai colocando crenças, e aí você vai vivendo uma vida de dificuldade, miséria, dívida, escassez, limite. E falando, não é Deus que quer isso para mim. Não é Deus que quer isso para mim. Deus quer te abençoar. Deus quer que você viva o pleno. Deus quer colocar bênção nas suas mãos. Só que você precisa se abrir, você precisa colocar as crenças certas no coração para que o Senhor possa entregar tudo que Ele tem para você. Então, em primeiro lugar, guarda isso de uma vez por todos. Primeiro, Deus não exalta a pobreza. Você não vai ver nenhum texto Deus exaltando a pobreza. Um texto que vai falar sobre a pobreza, Jesus vai falar assim, os pobres sempre tereis convosco. Sempre vai ter pobre, sempre vai ter. E Deus não é contra também. E nem nós somos contra. Nós não estamos aqui contra os pobres, contra as pobrezas. Não, nada disso. O que nós estamos trabalhando aqui é um sentimento de escassez e pobreza que foi instalado no coração e que muitos têm vivido. E isso tem sido algo treinado, igual eu falei, que vem da elite. Pessoas que controlam e governam esse mundo, que influenciam na cultura, na música, para todo lado. Eles querem controlar. E para controlar, precisa de o povo estar na miséria. Percebe que teve um presidente aí que uma época falou, né, que quando as pessoas elas começam a ganhar ali 2, 3 salários mínimos a mais, elas já têm dificuldade de votar, né, de votar neles. Porque quando ela evolui um pouquinho a cultura, o conhecimento, que prospera um pouquinho, já não querem mais votar. Então qual que é o interesse deles? É manter todo mundo na miséria, na pobreza. Que uma vez você na miséria, na pobreza, você troca o seu voto por um prato de comida, você troca o seu voto por uma cesta básica, você troca o seu voto por algo que ele fez ali para você, por uma situação, você faz essa barganha, corrupção, você entra pro lado da corrupção. Olha como é que a pobreza ela é tão miserável nesse sentido. Ela faz muitas vezes você ir até pro lado da corrupção, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você abençoe, porque Deus te chamou não é para ser dominado, Deus te chamou é para frutificar, crescer, dominar, sujeitar essa terra. Então entenda isso. Primeiro, Deus não exalta a pobreza. Segundo, Deus não condena a riqueza. Você não vai ver em nenhum lugar Deus condenando a riqueza. Todos esses versículos aí, o dinheiro é raiz de todo mal. A outra passagem do camelo na agulha. Todas elas, quando você analisa o contexto, você vai ver que Deus não está condenando. Jesus não está condenando. Jesus está trabalhando um tema específico. Aqui também Paulo está trabalhando um tema específico. E aqui não está indo contra. Ele está indo contra um comportamento. Aqui para ver, Paulo está indo contra um comportamento. O amor, quando coloca-se amor no dinheiro. E lá Jesus também. Quão difícil é aqueles que têm os seus corações confiando na riqueza, têm a sua confiança nas riquezas. Então aqueles que confiam na riqueza. Agora aqueles que confiam no Senhor. É igual eu vejo, né, aquela música que a gente ouve falar muito, aquela de entra no quarto, né, e fecha a porta. Vai ter uma parte que vai falar assim, né, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não posso perder sua presença. Percebe que a gente está sempre trabalhando uma dualidade? Sempre trabalhando dualidade. Eu prefiro ser rico, eu prefiro ser pobre feliz do que rico infeliz. Né? Tipo assim, para ser pobre,
todo pobre é feliz, né? Como se todo pobre fosse feliz. E como se todo rico fosse infeliz. Tá vendo que crenças erradas aí você coloca no seu coração. Eu prefiro ser pobre feliz do que rico infeliz. Como se o rico fosse infeliz e como se pobre fosse feliz. Por que você não pode ser rico feliz? Por que você não pode, igual quando a gente canta aí, né? Que eu perca amigo, que eu perca dinheiro, só não posso perder a sua presença. Então o que você está programando no seu coração? Que você pode perder dinheiro, pode perder amigo, só não pode perder a presença. Não, por que você não pode ser tudo? Por que você não pode ter os três? Por que você não pode ter amigos? Por que você não pode ter o dinheiro? E por que você não pode ter a presença também? Então percebe que é sempre coisas para poder programar a coisa errada. Para dizer tipo assim, não, amigo não é bom, prosperidade não é bom, só a presença que é boa. A presença é maravilhosa, não estou pregando contra ela, mas estou falando que percebe que são coisas para poder fazer a gente afastar dessas coisas, para cada vez mais dizer, não, mexe com isso não, mexe só com isso aqui. E você pode ter amigos, você pode ter a prosperidade, e você pode ter a presença do Senhor. Na verdade, você já tem ela, porque o Espírito Santo já habita dentro de você. Mas terceiro, Deus não demoniza o rico. Você não vai ver em nenhum lugar Deus demonizando o rico. Pelo contrário, você vai ver Deus dando riquezas, Deus abençoando o seu povo. Porque Deus é um Deus que prospera aqueles que estão alinhados com o seu propósito, com seus princípios, valores e com o seu propósito, com aquilo que o Senhor direcionou. Pode ver que o Senhor vai falar assim, ó, sê tu uma bênção. Então Deus te chamou para ser uma bênção. Pode ver que Jesus vai falar que o verdadeiro evangelho, qual que é o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião? Ajudar órfãos, ajudar viúvas, ajudar necessitados. Então Deus te chamou para ajudar. Só que como você vai ajudar se você não tem nem para você? Como você vai ajudar se você é necessitado? Então Deus te chamou para sair do local de necessitado e ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Deus quer te abençoar. É da vontade dele te abençoar, que você crie negócio, que você cresça, que você crie empresas, que você prospere, que você gere empregos, que você abençoe pessoas, que você cria obras sociais, talvez que você crie aí orfanatos que vai ajudar crianças, que você crie várias situações que abençoa casas de recuperação, que você abençoa igrejas, que você sustente missionários, que você envie missionários para o campo. Tudo isso você vai precisar do quê? De dinheiro, de prosperidade, porque tudo é dinheiro. Pode ver, a igreja que você participa lá vai precisar de dinheiro para pagar a luz, para poder enviar os missionários, para poder ajudar tudo. Na sua vida também, tudo vai precisar de dinheiro. Então, só que o inimigo ele quer que você tenha resistência disso. Porque se você tiver resistência disso, você vai viver uma vida sempre de dificuldade, escassez, pobreza. E automaticamente, o que vai acontecer na sua vida? Você vai viver sempre preocupado, angustiado. Então, não existe essa questão de que eu prefiro ser pobre e feliz. Muitas das vezes, o estado de pobreza, que é dificuldade, angústia, escassez, limite, essa vida de limite, de escassez, de falta, de dívida, muitas vezes ela não vai trazer alegria. Na maioria dessas vezes ela vai te trazer angústia, preocupação, vai trazer muitos momentos de briga, de intriga, de raivas, vai trazer muitos males. Isso quer dizer que se você tiver prosperidade, muito dinheiro, vai ter só coisas boas? Não. A Bíblia vai dizer, e não traz consigo dores, a bênção do Senhor enriquece e não traz dores, mas vai ter desafios. Só que quando você tem ali, a prosperidade, vai ser muito mais fácil. Seus desafios vão ser outro. Porque se você está com uma vida próspera, equilibrada, seu desafio não vai ser preocupação, angústia, que você não tem um dinheiro para você pagar sua luz, que você não tem um dinheiro para pagar sua água, que você não tem, ele está com 2, 3 aluguel vencido, que você abre o armário e não tem o que comer. Os desafios vai ter outro. Vai ter desafios. Vão ter, porque a Bíblia diz que a mesma sorte que sofre o justo, sofre o ímpio. Só que você vai ter menos situações para você preocupar. Porque a bênção do Senhor está ali. E na maioria das vezes você vai estar com a mente mais tranquila para você focar os propósitos do Senhor. Porque você vai olhar assim, não devo nada para ninguém. Que bênção que seria, pensa aí. Você que está na dívida hoje, como é que seria a sua vida se você não tivesse dívida nenhuma? Se imagina aí como é que seria se você não devesse ninguém, se você tivesse ali, pagasse tudo em dia, se você olhasse para sua conta ali, o dinheiro está sobrando, eu estou aqui gerando empregos, eu estou abençoando pessoas, eu estou fazendo uma obra social. Como é que seria a sua vida? Você seria mais feliz ou você seria mais triste? Como que seria?
Então percebe que muitas vezes é um engano, é uma crença errada que você coloca no seu coração. Prefiro, bate no peito ainda, não, prefiro ser pobre e feliz do que rico e infeliz. Como se os ricos tivessem tudo infeliz e como se os pobres tivessem tudo feliz. Então percebe, se nós fizermos um comparativo entre quem é mais feliz e quem é mais infeliz, ou quem tem mais probabilidade de ser feliz ou infeliz, você vai ver que muitas das vezes o pobre, ele vai ter mais situações que vai levar ele a ser infeliz do que o rico. Porque o pobre, uma coisa que quando eu me liberei a minha crença, uma coisa que o Espírito Santo me fez pensar. Pensa comigo, o pobre, quais são os momentos que levam muitas vezes ele a ter angústia, preocupação, tristeza? Isso tudo que eu falei. Ele não poder dar algo para o seu filho. É o filho pedir às vezes um chocolate, muitas vezes você está com o dinheiro no limite, você não tem condições de dar. É você ali, as suas contas pagando sempre atrasadas, às vezes 2 luzes vencidas, 3 luzes vencidas, corta a água, corta a luz, aluguel que não paga, né? Ou paga tudo atrasado. E aí, colégio, roupa, às vezes a criança está precisando de roupa, sapato, o sapato está ali furado, não tem aquelas condições, você não consegue dar uma roupa melhor, você não consegue ali o quartinho da criança, fazer um quartinho melhor, fora os outros problemas da vida que vai ter. Agora pensa aí, vamos colocar aí as angústias do rico. Ele tem seus problemas, tem, quem tem muita prosperidade tem seus problemas, mas ele não preocupa muitas vezes com o que o filho dele vai comer, porque tem a comida ali. Ele não preocupa com o que vai vestir, porque tem vestimento em abundância. Ele não preocupa se a água, se a luz, se o aluguel vai estar pago ou não, porque tem o dinheiro para poder suprir essas necessidades. Então os desafios deles, ele não tem esse problema. Ele viaja quando ele quer. Ele está vivendo outras experiências. Agora, tem dificuldade? Tem, porque vai ter outros problemas. Vai ter outros problemas. Vai ter, às vezes, uma doença, às vezes um problema ali na empresa, às vezes um problema no dia a dia, às vezes vai ter os seus problemas. Mas você vai ver que problemas deles vão ser muito menor do que os problemas que muitas vezes ali, aqueles que estão na escassez, eles vão ter. Agora, é claro, dependendo do tamanho da riqueza, do tamanho daquilo que tem que administrar, vai ter muitos desafios. Vai ter muitos desafios. Claro que vai ter muitos desafios. Só que Deus dá a cada um de nós à medida que nós conseguimos suportar. Percebe que quem dá riqueza é quem? É o Senhor. É igual a passagem do talento. Deus distribuiu conforme a capacidade de cada um. Aquele que Deus viu que tinha competência para receber 5 talentos, Deus deu 5 talentos. Aquele que Deus viu que tinha competência para pegar 2, Deus deu 2. E aquele que Deus viu que tinha competência com 1, Deus deu 1. Então a mesma coisa, a quantidade de bênção, de prosperidade que o Senhor vai te dar, Ele vai dar conforme a sua capacidade. Porque é o que o texto vai dizer em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, quando você está alinhado no propósito, Deus vai te dar uma capacidade, Deus vai te dar uma prosperidade, uma bênção que você consiga suportar. Algo que realmente seja bênção na sua vida, não seja maldição. Algo que realmente vai fazer você cumprir o que tem que cumprir, que vai te fazer uma pessoa feliz, que vai te fazer uma pessoa dentro da direção daquilo que Ele te chamou. Agora, quando não é Ele que te dá essa bênção, quando você pega por si próprio, quando você faz o que você quer, aí, muitas vezes onde você vai ter muitas dores, muitas dificuldades, mas se você se coloca na posição, o Senhor te abençoa, te prospera e juntamente vem a paz, porque é da vontade de Deus abençoar os seus filhos. Então coloca isso no seu coração de uma vez por todas. Deus te chamou para ser próspero, Deus te chamou para ser abençoado e Deus tem o prazer de te abençoar. Eu vou deixar aqui para você outro vídeo no final. Continua assistindo o vídeo da série Bereanos, porque é uma série que Deus está trabalhando no seu coração. Porque na série Coração você está aprendendo o que você precisa mudar. Nessa série que Deus está te ensinando alguns versículos, algumas passagens que foram colocadas de forma errada no seu coração e ali gerou crenças erradas e você tem agido baseado nessas crenças. Então por isso que nessas passagens Deus está destravando algumas coisas no seu coração, para que você possa abrir sua mente, para que o seu coração esteja correto e ele possa enviar a informação certa para o seu cérebro processar e que a bênção do Senhor esteja sobre você. Então, fica com esses vídeos aí, continua nessa jornada, que a graça do Senhor esteja contigo e lembre-se de uma vez por todas, Deus
é o mais interessado em prosperar a sua vida. Que a prosperidade, que a bênção, que a graça do Senhor, que te enriquece, estejam sobre você. A paz do Senhor Jesus seja contigo.